Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos um pouquinho da palavra. Que você possa, nesse momento, também estar com o seu coração aberto, os seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Curva a sua cabeça só por um instante. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor está nos dando de mais uma vez termos esta oportunidade através desse meio de comunicação de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Fala com cada um que está me vendo, me ouvindo, e que o Senhor continue tratando, falando e abençoando a vida de cada um, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu escolhi hoje, você viu aí, escolha não aborrecer a Deus. É uma escolha. Nós temos a escolha de agradar a Deus ou de aborrecer ao Senhor Deus. E Ele deixa claro na sua palavra o que nós devemos fazer, o que não podemos fazer. Então é muito importante a gente saber escolher. É muito comum o ser humano, nós, né, que somos falhos, nós pisamos na bola todo o tempo. Todo o tempo a gente está magoando alguém, está aborrecendo alguém, está perdendo a paciência com outro. Todo o tempo a gente está, magoando alguém. Então, tudo bem, a pessoa que a gente magoa, talvez até que esteja dentro da nossa casa, até aquela que nós amamos, a gente depois dá um jeitinho e conserta. Mas e a Deus? Será que a gente tem prazer em magoar a Deus? Muitas vezes a gente faz coisas que magoam Deus. E Deus, Ele é um ser espiritual. Ele quer ser adorado, quer ser louvado, Ele quer ser glorificado. Então Ele quer ter comunhão com a gente. Mas se a gente escolher fazer as coisas que desagradam a Deus, Ele vai ficar magoado também. Aborrecer, peguei aqui alguns substantivos, fala assim, detestar, pode ser também aborrecer, eu falei substantivos sinônimos, aborrecer, detestar. Então, quando você escolhe aborrecer a Deus, está detestando, Deus está detestando esta atitude nossa. Desprezar, Ele nos despreza. Desagrada, quando a gente aborrece, claro que a gente desagrada a Deus, chateia o Senhor, chateia muito, e deixa de ter interesse pela gente, por quem está fazendo isso. Então, aborrecer a Deus é algo bastante sério. Então, vamos tomar cuidado em aborrecer a Deus. E aí você pega a palavra do Senhor, que está lá em Provérbios, na época, o salmista, o Salomão, que escreveu esse provérbio, então ele já lá quase 1000 anos antes de Cristo, a gente via que Deus já estava se expressando, como desde a criação, o homem está sempre desobedecendo, aborrecendo ao Senhor, mas não foi diferente na época também do rei Davi, na época do rei Salomão. E Salomão escreve isso aqui lá em Provérbios, capítulo 6. Abra aí a palavra, eu vou ler na versão corrigida. E ele fala assim, olha, 6 a partir do versículo 16, do 16 até o 19, poucos versículos. Então diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Puxa vida! Então, além de aborrecer o Senhor, tem uma que é mais grave ainda, é a abominação perante o Senhor, né? E abominar, ele detesta, ele tem repulsa, ele repudia essas coisas. Então, vamos ver essas coisinhas, será que eu estou fazendo uma delas? Então, veja, o ser humano ele é muito falho, ele é muito fácil ser seduzido, ser envolvido em coisas erradas. Ele às vezes toma decisões sem pensar, sem orar, sem buscar conhecimento suficiente e às vezes a gente se precipita. Todo o tempo a gente está cometendo erros. Mas cometer erros aqui, a gente tem as consequências, mas e cometer erros contra Deus? Aborrecer ao Senhor, fazer com que Ele tenha repulsa de nós, caso a gente cometa esses erros que ele está mencionando aqui. Então ele continua lá. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Versículo 7. Olhos altivos. Muita gente é soberbo, né? Arrogante, olha por cima assim, empina o nariz para mostrar. A palavra fala que a soberba precede a ruína, né? Deus não se agrada com o soberbo. Ele humilha os soberbos e exalta os humilhados. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Será que não estamos sendo em algum momento soberbos? A gente, quando domina determinado assunto, a gente acha que não precisa de ninguém. Não, aqui eu domino, aqui eu controlo, aqui eu manjo, aqui eu é que mando. E às vezes a gente se esquece de, em todas as coisas, pedir sabedoria ao Senhor. Mesmo que você domine uma certa área profissional, ou mesmo
de hobby musical, seja qual for o teu hobby, você domina muito bem e talvez por esta facilidade que você tem de dominar, você acha que você é o melhor de todos. Então, olha, ponha no teu coração que tudo aquilo que você é bom, tudo aquilo que você faz bem feito, tudo aquilo que você se destaca entre os outros naquela área, reconheça que é Deus que te deu isso, foi Deus que capacitou, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que te abençoou. Então, olhos altivos, cuidado de ter olhos altivos. A altivez, né? A soberba precede a ruína. A língua mentirosa, e língua mentirosa, ele fala que é muito fácil a gente falar uma mentirinha, isso aborrece ao Senhor. Mentira não agrada. Por que que não agrada? Porque o pai da mentira é Satanás. Satanás está toda hora induzindo as pessoas a mentirem porque fazem parte daquilo que ele é corriqueiro. Ele é o pai da mentira, ele quer que através da mentira você se distancie, você aborreça ao Senhor. Então cuidado, a hora que for mentir, opa, isso aborrece ao Senhor. Eu não quero aborrecer, eu não quero escolher aborrecer ao Senhor. Então a língua mentirosa, cuidado. Mãos que derramam sangue inocente. Quanta gente está fazendo isso aí, quanta gente está de fato entrando no mundo do crime, porque foi induzido, companhias, drogas, e aí entrou no mundo do crime e acaba se envolvendo em assassinatos e tirando a vida. Quem é que tem direito de tirar a vida de alguém? Só Deus, que é o doador da vida, só Ele que pode tirar a vida. Então, isto aqui aborrece muito ao Senhor, as pessoas que derramam sangue inocente. Não estamos falando só de assassinos, bandidos, líderes aí, nós estamos vendo aí um mundo num caos total, né? Líderes que pensam com aquela soberba, com aquela altivez, que eles podem fazer o que querem. Eles podem oprimir o povo, eles podem fazer com que o povo seja, assim, desqualificado em tudo que faz para comer nas mãos desses líderes que pensam dessa forma. E muita gente morre inocentemente porque deixam de ter aquelas condições básicas, saúde, o cuidar da água, do esgoto, né? As coisas básicas. Isso também provoca o quê? Provoca a morte. Então, pessoas que estão fazendo isso até indiretamente, não líderes, pessoas que estão em cargos de destaque e que deixam de cumprir um papel pela qual elas foram colocadas, isso pode acontecer sim, mortes de pessoas inocentes. Então, isso aborrece o Senhor. No versículo 18 ele fala, e coração que maquina pensamentos viciosos. Aquela pessoa que fica maquinando, fica pensando, como é que eu posso me vingar? Como é que eu posso dar o troco? Então aquele pensamento a cabeça fica lá maquinando, ocupando todo o tempo, toda a energia em querer destruir a outra pessoa. Isso aborrece o Senhor. Talvez a gente esteja magoado com alguém, é muito comum nos dias de hoje você ser ofendido, ser caluniado, a gente fica magoado, mas entrega aquela pessoa ao Senhor. Senhor, essa pessoa fez isso, me caluniou, fez isso, aquilo outro. Entrega. Quando você entrega o problema para Deus, saiu das tuas mãos, está nas mãos de Deus. E o único que tem autoridade para julgar é Deus, só Ele. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Só Deus tem autoridade para julgar. Então deixa nas mãos de Deus, aquele que é capacitado para julgar, porque Ele conhece tudo. Ele é imparcial, Ele não faz distinção de pessoas, então Ele é apto para julgar. Então cuidado com esses pensamentos, tentando, né? Eu vou armar uma para a pessoa que fez isso comigo. Então a gente tem que se policiar, temos que nos vigiar. E pés que se apressam a correr para o mal. Então, como eu falei, né? Está envolvidos com más companhias, com coisas erradas, e então quero cada vez mais me afundar. A Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo, e é bem isso mesmo. Um abismo chama outro abismo. E elas têm pressa, né? Em fazer coisas erradas, têm pressa. Então elas vão continuamente correr para o mal. Então, pés que se apressam a correr para o mal. Cuidado, sabendo que aquilo é abominável perante o Senhor, que aquilo aborrece o Senhor, que aquilo não é correto, fuja. A Bíblia tem muitos versículos que falam, foge. Mas eu sou um espiritual, eu tenho um nível de espiritualidade que nada me atinge. Não brinque com a natureza humana. Não pense que você, né, está pronto para enfrentar qualquer situação. A Bíblia deixa claro, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, tome cuidado para não se envolver com coisas erradas, achando que eu estou imune a essa situação. Eu posso entrar em qualquer lugar. Pergunte, aquele lugar, se Jesus estivesse ao meu lado, ele entraria comigo?
Então aí você vai começar a analisar, conhecendo a palavra, sabendo aquilo que pode aborrecer ao Senhor, vamos começar a tomar maior cuidado nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, naquilo que estamos falando, né? Nós lemos aqui língua mentirosa, olhos altivos, pessoas que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, né? E pés que se apressam a correr para o mal. Tudo isso é uma coisa que nós temos que meditar. Não tome uma decisão precipitada sem orar, meu irmão. Você tem a grande bênção de ter aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Consulte-o. Deus, ele quer fazer parte da sua vida. Versículo 19, ele fala, e testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa. Quantas vezes a gente fala o que não viu? Ah, você pode testemunhar para mim nessa situação, mas você não viu. Ah, e às vezes pela amizade você vai e testemunha. Fala aquilo que ela quer que você diga, mas aquilo que ela quer que você diga nem sempre é a verdade. Ou seja, se você não foi testemunha de fato, não se envolva, porque você pode estar testemunhando algo falso. E às vezes para a gente ficar constrangido, a pessoa me pediu, a pessoa é um parente, a pessoa é um grande amigo, puxa vida, eu posso ajudá-la nessa situação? Você pode ajudá-la sim, ore por ela. Se ela for inocente, Deus vai julgar esta causa. Eu não falei há pouco que Deus, somente Ele tem autoridade para julgar? Coloque os problemas. Ela está passando uma luta, uma dificuldade, então ela me pediu para testemunhar. Então eu não sei se aquilo que ela me pediu de fato é verdadeiro. Você pode chegar para ela, eu não posso testemunhar porque eu não vi, mas eu posso orar por você. Deus, que é o justo juiz, ele vai julgar esta causa. Então, é algo que nós podemos fazer. Escolher não aborrecer a Deus. Escolher não desagradá-lo. Escolher fazer aquilo que ele espera que eu e você façamos. E por último, eu falei, né? Ele começa assim, estas 6 coisas que nós já lemos agora, aborrece ao Senhor. E a 7ª que nós vamos ler agora, a sua alma abomina. O que é abominar? Ele detesta, ele sente repulsa. A alma do Senhor, ele detesta quem comete essa 7ª coisa aqui, que infelizmente acontece sempre no nosso meio, dentro da igreja de Cristo, nas famílias, no ambiente de trabalho. O que ele fala aqui? E o que semeia contenda entre irmãos. Às vezes dentro da própria família, como eu falei, irmãos caluniando o outro, tem irmãos que não se falam há anos e anos, por um problema que houve lá, uma coisa pequena foi tomando proporções grandes, e aí, grande, e agora não se fala. E aquele que ainda vai incitar, vai levantar contenda, vai fomentar, seja um pacificador, não um fomentador. Tenha palavras de sabedoria, tudo que procede da sua boca tem que ser para edificação, não para destruição. Então, aquilo abomina ao Senhor, o que semeia contenda entre os irmãos. Porque a igreja de Cristo é um corpo. Quando o corpo está em conflito, um corpo está se degladiando, um corpo está levantando contendas contra ele próprio, qual o maior prejudicador? É o corpo de Cristo. Às vezes uma denominação brigando com a outra, ou alguém usando a rede social para caluniar um pastor. Como é que pode? Se você não pode falar nada para ajudar, ore por ele, fique quieto, mas ele errou, deixa ele com Deus. Agora, que contribuição eu vou dar de colocar nas redes sociais um problema de alguém? Sabe, uma falha, porque todos nós somos falhos, mas ore por ele, que o Espírito Santo toque no coração. Agora fica essa contenda, fica esse degladiar entre denominações, só quem tem que perder é o corpo de Cristo. Quando nós podemos nos unir em oração, em clamor, em súplica, para que almas sejam alcançadas, para que o Brasil seja alcançado pelo Senhor. Este é o nosso papel, não contendas, não querer provocar uma discórdia. Mas esse assunto de detestar, né, que o Senhor detesta, que o Senhor se aborrece, que ele abomina, não é de hoje. A gente viu aqui, cerca de 1000 anos antes de Cristo, o reinado de Salomão, né? Davi reinou 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. Depois ele reinou por 40 anos, depois vem aí Salomão. E aí a gente vê que nessa época, o povo de Israel também tinha muitas coisas que desagradavam a Deus. Muitas coisas que aborrecia ao Senhor, muitas coisas que era abominável perante os olhos do Senhor. Salomão aqui no capítulo 6 de Provérbios que nós lemos, ele dá algumas coisas, mas tantas outras coisas a gente pode acrescentar nessa lista
que aborrece ao Senhor, que desagrada ao Senhor. Então, vamos só comentar aqui um pouquinho no capítulo 59 de Isaías. Isaías, capítulo 59, agora eu vou ler na versão NVI. Eu li Provérbios, capítulo 6, na versão corrigida. Agora eu vou ler na versão NVI. Então, Isaías 59, eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns, eu vou falando para você. Eu vou ler agora de 1 ao 4. Olha o que ele fala aqui. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O profeta Isaías está falando com uma nação. Por que vocês estão passando essa situação? Isso serve para nós. O alerta para a nação serve para nós perfeitamente. Por que às vezes a gente não recebe o fruto de uma oração, o clamor de uma situação? O Senhor, ele está com o ouvido pronto, seus braços estendidos, ele tem prazer. Se é alguém que tem prazer em te abençoar, é Deus. E se ele fala o que nós estamos fazendo que o aborrece, é para a gente não fazer. Então ele quer que a gente não cometa erros para que ele não possa deixar de responder às nossas orações. A gente cometendo os erros, aborrecendo o Senhor, abominando, ele tendo abominação, tendo repulsa sobre aqueles atos que estamos cometendo, a bênção não virá. Então aquele povo de Israel estava passando por situações assim, desagradando a Deus. O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, olha, maldades, talvez essas maldades aqui poderiam encaixar nisso que nós vimos aqui, mentira, falsa testemunha, né? Aquele que faz contenda entre os irmãos, aquele que profere palavras para destruir, tudo aquilo que nós vimos lá em Provérbios 6, as maldades daquele povo. Então, olha, estavam retendo as bênçãos. O Senhor retirou a sua mão. Coisa mais gostosa é saber que Deus tem a sua mão estendida sobre a nossa vida, nos guardando, nos protegendo, mas quando Deus tira a sua mão, puxa vida, eu estou por conta própria. Olha, eu não tenho a proteção, a mão de Deus é a proteção. Te livra, te abençoa, te sustenta, te protege, a proteção do Senhor. Mas se nós estamos fazendo coisa que é abominável, que aborrece ao Senhor, as mãos do Senhor, como ele retirou aqui, tirou. A mão do Senhor não está encolhida, mas os seus pecados, as suas maldades, faz com que ele retire a mão. Então fique por conta própria. Você não quer, você, povo de Israel nesse momento, não quer ouvir o profeta falando, chamando a atenção, saiba que o Senhor vai deixar de abençoar vocês. Então, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Os pecados, meu irmão. Temos que pedir perdão todo o tempo ao Senhor, né? E por isso ele não os ouvirá. Então, por causa das suas maldades, os seus pecados não confessados, não consertados, nós pecamos, mas podemos pedir perdão. Nós cometemos erros, mas podemos também pedir, Senhor, ajuda-me a consertar essa situação. E ele vai ajudar. Tenha um coração humilde para reconhecer que você errou. Não, eu sou orgulhoso, eu não vou pedir desculpa. Então você vai ter a mão do Senhor retirada da sua vida, como aquele povo. Então, olha cada instrução importante que a palavra está nos dando. Então, escolha não aborrecer ao Senhor, que ele não tenha repulsa por vocês. E aí, versículo 3. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue. Profeta falando para o povo de Israel. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. E os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Tudo que nós lemos lá em Provérbios de Salomão, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Em outras palavras, o povo de Israel, bem antes de Salomão, estava cometendo esses erros. Então, olha lá, né? As suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Aí, versículo 4. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Olha que situação que estava passando o povo de Israel. Mas Deus não deixa barato. Deus levanta alguém, fala lá com o meu povo. Eu estou aborrecido com eles.
olha, o que eles estão fazendo me abomina, aquilo, não sabe, eu detesto o que eles estão fazendo. Então, levanta profetas. Quantos profetas ele levantou no Velho Testamento para que fosse alertado o povo? E aqui não foi diferente. Eles estavam deixando de receber as bênçãos porque eles escolheram desagradar ao Senhor, aborrecer ao Senhor. Agora pula lá para o versículo 7 do capítulo 59 de Isaías, e ele continua, os erros, os pecados, as abominações, aquilo que estava aborrecendo ao Senhor. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Não falamos lá aquele que abomina o Senhor, que detesta o Senhor, que aborrece o Senhor, é aquele que derrama sangue inocente. Então, ó, seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Olha que situação que está um povo. E estamos falando nada mais, nada menos de um povo que conhece a verdade, que cultuava um Deus verdadeiro, mas que também vivia seus altos e baixos. E aí, não pode deixar de falar os seus erros. Meu irmão, quando a gente estiver cometendo um erro e a palavra vir ao encontro ou confrontar a sua vida, ouça esse recado. Deus não faz isso para te humilhar, para te jogar para baixo, para te tirar o ânimo, pelo contrário, era para você consertar a sua vida, para que a poderosa mão dele volte a estar sobre a sua vida, para te proteger, para derramar as bênçãos. Então a mão dele não está encolhida, nem seus ouvidos tapados, se você andar retamente nos caminhos do Senhor. Por isso que ele tinha que alertar aquele povo, cai a ficha, vocês estão fazendo coisas abomináveis, estão me aborrecendo. Então, conserte, é aqui que o profeta está entrando. Versículo 8 do capítulo 59 de Isaías. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles a transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Então, o caminho deles não era caminho de paz, era caminho de intriga, caminho de conflito. Mas quando nós temos o Senhor no nosso coração, nos dias de hoje, nós temos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas ciladas, que o inimigo é pronto para nos destruir. Mas nós temos a paz, essa paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. E quando nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos dirige as nossas decisões, os nossos pensamentos, eu posso estar envolvido em muita situação complicada. Mas se eu orar e se eu depositar e entregar, eu vou ter paz no coração. Mas eu ainda não recebi a resposta. Mas a paz é uma qualidade que a gente vai sentir que Deus está no controle. Puxa vida, que paz eu estou sentindo. Eu ainda não sei a solução, não sei a decisão, mas eu sinto paz, sinto conforto, sinto segurança naquilo que eu posso mais para frente tomar. Alguma decisão eu vou tomar e sinto tranquilidade, porque eu sei que eu tenho paz e Deus vai conduzir o meu caminho. Não é bem diferente ser conduzido por Deus e ser conduzido pelas suas próprias atitudes? Então eles não conheciam o caminho da paz, eles tinham seus próprios caminhos. Tropeçavam, caíam, brigavam, arrumavam contendas, mentiam, derramavam sangue, faziam tudo que era errado. Como é que Deus pode se agradar? Deus se aborreceu desse povo e Deus se aborrece com a gente hoje se a gente também não der ouvidos à palavra de Deus. Versículo 9. Do capítulo 59 de Isaías. Por isso, por causa de tudo isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. E aí, olha, tudo parece que a justiça está longe de nós. Nada dá certo. Claro que nada dá certo. A gente procura fazer as coisas da nossa maneira, com as nossas forças. E claro que nós só vamos dar cabeçadas, porque quem é o homem para tomar uma decisão sem saber o dia de amanhã? Não é melhor consultar a Deus? Se você consultar a Deus, com certeza, Ele não vai te deixar sem resposta. Lembrando, a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar e nem seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Então, tenha intimidade com Deus, ore, peça sabedoria, peça discernimento, peça orientação, peça para que Ele aplane o seu caminho. Isso depende de nós. O povo aqui estava longe. Por isso, pelo fato deles estarem aborrecendo o Senhor, fazendo coisas abomináveis aos seus olhos, né? A justiça estava longe, a retidão não nos alcança. Olha que coisa triste, parece que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança.
Procuramos, mas tudo não são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Estar em trevas é terrível. Não ter a luz do Espírito Santo para te conduzir é terrível. Não dá para, neste mundo caótico, estarmos longe dos caminhos do Senhor. Desagradarmos, aborrecermos ao Senhor, fazermos coisas que são abomináveis diante do Senhor. E o povo estava fazendo. E o profeta estava alertando. E agora eu vou lá para o versículo 12. Ele fala assim: sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. O povo agora começa a entender, depois de uma puxão de orelha. E o povo agora, porque o tema desse capítulo é pecado, mostrando o pecado, depois a confissão, né? O povo cai a ficha, o povo confessa, o povo reconhece que está aborrecendo, que está fazendo coisas abomináveis, e depois a redenção. Olha como Deus é. Novamente, o braço do Senhor não está encolhido, nem seus ouvidos tapados, para que não possa abençoar e nem ouvir o seu clamor. Então, quando o povo ouviu aquilo, aquela repreensão, por que vocês estão fazendo isso? Estão aborrecendo o Senhor? Aí eles reconhecem de fato, né? Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Quando você e eu cometemos um pecado, o Espírito Santo vai mostrar: você fez isso, você fez aquilo, você mentiu, você defraudou, você caluniou, você não usou da verdade, você prejudicou, você fez isto de propósito. Porque esta é as obras da carne, isso aqui é a índole do ser humano, né? Ele quer dar o troco, é a natureza humana. Então tem que dominar, né? Agora o povo que estava fazendo tudo aquilo, perdeu a bênção do Senhor, reconhecer. E continua no versículo 13. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações concederam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olha a situação, o povo reconheceu, as iniquidades estão constantemente declaradas, né? A gente põe a cabeça no travesseiro e aquilo fica bombardeando. Eu não tenho paz, porque enquanto eu estiver longe do Senhor, enquanto eu não estiver diretamente ligado com Ele, estou por conta própria. Então, eu não vou conseguir ter paz no meu coração. É o que ele fala aqui, né? A justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E o povo era culpado, porque faziam coisas que escolheram desobedecer a Deus, aborrecer ao Senhor, fizeram coisas abomináveis e eles estavam tendo este sentimento perante o Senhor. E para terminar, né, eles reconheceram por que eles estavam longe, por que a verdade, por que a justiça não se achava, por que não havia paz. Então, o pecado foi dito pelo profeta, a confissão foi dada aqui, e agora a redenção. Olha, Deus podia falar assim: não, eu cansei de levantar meu profeta, levantei outros antes desse, vocês não deram ouvidos, então agora vocês estão por conta própria. Mas quando o povo reconheceu, confessou, pediu perdão, e aí Deus entra com a providência, entra com a redenção, entra com a salvação, entra com a solução. É diferente da gente hoje, meu irmão? Não. A história se repete constantemente. Esse livro de Isaías foi escrito bem antes de Jesus, se eu não me engano, uns 700 e poucos anos antes de Jesus. E o que acontece? O povo tinha os mesmos comportamentos, tinha o mesmo comportamento, as mesmas atitudes erradas. E hoje nós somos esse povo rebelde, o povo que escolhe aborrecer ao Senhor, escolhe fazer coisas abomináveis diante do Senhor. Cada vez que a gente se precipitar em fazer algo, saiba que você pode estar aborrecendo o Senhor. Então, vigie, porque Deus ele quer fazer parte da nossa vida, da sua e da minha também. Então, no versículo 20 do capítulo 59 de Isaías, ele fala: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. O profeta agora está sendo usado para falar aquilo, mais uma vez, aquilo que Deus
mandou falar, porque Deus conhece o coração. Houve arrependimento, houve consciência daquilo que eles estavam fazendo, que era abominável diante dos olhos do Senhor, que aborrecia muito o Senhor. Então, o Redentor, diz o profeta Isaías, àquele povo, o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Olha que promessa, olha que bênção. Então, o Espírito do Senhor vai colocar palavras na sua boca, não só na sua boca, para que você saia dessa situação terrível, mas dos seus filhos, dos seus descendentes. As gerações futuras serão abençoadas quando você e eu tomamos uma atitude de humildade perante o Senhor, pedindo perdão e consertando o que está errado. Não diz a palavra lá? Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escolha nossa. A terra aqui é o povo, mas você pode usar esse versículo para si próprio. Se você se arrepender, se humilhar, buscar e mudar de atitude, de estar errado, não adianta a gente se arrepender e permanecer no erro. Ou aí eu diria que não é nem um arrependimento, seria um remorso. Como Judas Iscariotes, que traiu Jesus, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas, aquele dinheiro lhe pesava as mãos, lhe queimava as mãos, ou seja, ele sentiu remorso. Mas se ele tivesse se arrependido, ele não tiraria a sua própria vida. Mas quando a gente se arrepende, de fato, a gente muda. E aí tem essa promessa. Olha lá, vou ler o versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha o que eu vou fazer com eles, profeta. Fala para eles. O meu espírito que está em você, que é o meu profeta, e as minhas palavras que pus na sua boca, profeta, não se afastarão dela. Ou seja, eles vão lembrar, eles vão fazer o que você mandou eles fazerem através daquilo que eu coloquei na sua boca, nem da boca dos seus filhos, e nem da descendência deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Eu quero estar debaixo dessa promessa. Você quer também ser abençoado, você, seu filho, seu neto, seu bisneto, e aí vai as gerações. Quando a pessoa é íntegra, é correta, ela passa esse princípio, passa esse caráter, né? Passa isso para as gerações. O que é que nós ensinamos para os nossos filhos? Eu lembro muito bem do que meu pai me ensinou. O que não é seu, não é seu. Não tire nada de ninguém que não é seu. E se você não puder ajudar alguém, não prejudique ninguém, mas sempre que possível ajude. Seja pacificador. Meu pai era um pacificador. Muitas pessoas tentaram prejudicá-lo de toda forma. Ele tinha sempre uma palavra branda, uma palavra calma, uma palavra de conciliação. E eu admirava esse comportamento do meu pai. E eu tinha que também receber isso, porque foi dessa forma que eu fui educado. E você a mesma coisa. Você passa bons princípios, recebeu e passa. Ah, pastor, eu não recebi esses bons princípios, mas está aqui na palavra. Tem um profeta aqui que falou ao povo, tem um profeta de Deus hoje, tem a palavra revelada. Essa palavra não mente. Profecias podem mentir, profetadas, melhor dizendo. Profecias autênticas não mentem, mas profetadas podem mentir, mas a palavra não mente. Então, se você não recebeu um princípio bom na família, você tem a palavra de Deus para se pautar, para depender dela. Então, não há desculpas para a gente não agradar a Deus. E há, sim, consciência da nossa parte que eu não vou escolher aborrecer e nem fazer coisas abomináveis perante o Senhor. Eu espero que você medite, né? Novamente lá, depois com calma, anote aí Provérbios 6, de 16 a 19 e leia todo o capítulo 59 de Isaías. Eu peguei alguns versículos para a gente ganhar tempo, mas todo o capítulo 59, Deus usando esse profeta, sendo boca de Deus para aquele povo. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, protegida, guardada pelo Senhor. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esses momentos preciosos. Quando a gente lê a tua palavra, a gente é tocado, porque não há como não ser tocado, há como não ser confrontado com erros que praticamos diariamente. E nós te aborrecemos, fazemos coisas abomináveis diante de ti, mas nos perdoe, Senhor, e ajuda-nos a termos a consciência de fazer algo que te agrada.
Abençoe cada um que está me vendo, me ouvindo, que teu Espírito Santo fale com cada um. Dá a cada um de nós uma semana abençoada, próspera, feliz. Uma semana onde a tua mão estará estendida sobre as nossas vidas para guardar e proteger. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você que é lá da Igreja do Jaguaré, próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã, na Avenida General MacArthur, 986, lá no Jaguaré. Vila Lajeado, Jaguaré. Então, 9 horas da manhã, se você puder estar conosco, vai ser uma grande bênção, porque nós vamos fazer isso em memória do Senhor, lembrando a nossa redenção que Jesus fez por nós naquela cruz, né? Derramando o seu sangue, seu corpo foi entregue por nós naquela cruz. Então, nós realizamos, celebramos a Santa Ceia com muita alegria, é um culto muito gostoso. Convido você para estar conosco, não falte mesmo, é um momento de gratidão ao Senhor, e Ele vai se agradar. Eu vou escolher agradar ao Senhor, não aborrecê-lo, agradá-lo ao Senhor. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Receba a bênção aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço em alguém que está perto de você, que Deus te abençoe.